O ponto ideal da colheita do café vai além da cor. Pode passar um cafezinho, que está no ar. Pod Café Robusta. Aroma, sabor e tecnologia. Venha para esse mundo cafeinado. Escrito por Henrique Alves, doutor em Engenharia Agrícola e pesquisador da Embrapa Rondônia. Adaptação e narração, Vinícius Souza. O uso do grau Brix na produção de cafés especiais. Se você é cafeicultor e trabalha com qualidade, provavelmente já se perguntou: será que está na hora de colher? Quanto tempo ainda posso esperar? Tecnicamente, a colheita não deveria ser iniciada antes que os cafeeiros atingissem pelo menos 80% dos frutos maduros. Sabemos que tanto o rendimento quanto a qualidade do café estão diretamente relacionados ao ponto de colheita e o índice de maturação dos frutos. A principal evidência da maturação é a mudança da cor da casca. No café, ela transita do verde para o vermelho ou amarelo, de acordo com a variedade. Isso é o resultado da intensificação das atividades respiratórias, produção de etileno e, na sequência, a degradação da clorofila e síntese de pigmentos, como carotenoides e antocianinas. Apesar de a natureza ser extremamente didática, o cafeicultor já percebeu na prática que as aparências enganam. A identificação visual da cor pode não ser um padrão eficiente para determinar, por si só, a maturação dos frutos e o momento ideal de colheita. Isso parece ser particularmente difícil para algumas variedades amarelas. Nos grãos originados de frutos verdes, observa-se maior concentração de fenóis como taninos, ligninas e ácidos clorogênicos, que são responsáveis pela adstringência dos frutos e, consequentemente, da bebida. Os frutos maduros, por outro lado, além de maior peso dos grãos, também possuem maior teor de acidez titulável total, de açúcares redutores e não redutores, açúcares totais e sólidos solúveis totais. O processo fisiológico da maturação envolve o metabolismo de diversos constituintes dos grãos. Não é um fenômeno simples. Destacam-se os voláteis, fenólicos, ácidos graxos, proteínas e algumas enzimas, que variam em presença e teor. Sofre influência de parâmetros genéticos, climáticos e culturais. Esta combinação muitas vezes cria um cenário de maturação desuniforme na lavoura, o que se torna um grande desafio para o produtor de cafés especiais. Na ânsia de resolver a questão, alguns cafeicultores apelam para um regulador de crescimento do grupo químico do etileno. Com sua aplicação, as lavouras ganham um aspecto de maturação perfeito e extremamente homogêneo. Mas, de maneira geral, o processo de maturação forçada não vai muito além do exocarpo, a casca. Isso torna frutas verdes e verdoengos despolpáveis, o que parece vantajoso por aumentar a quantidade de produção de cereja descascado pelo processamento via úmida. Na prática, o cafeicultor está apenas contaminando seu lote perfeito com grãos que darão a adstringência à bebida. Por mais visualmente atrativos que os frutos possam parecer, se trata de uma maturação forçada e com prejuízos à qualidade. No trabalho de campo e na literatura científica, não se encontra nada que justifique o uso do etileno para a produção de cafés especiais. O uso do refratômetro, ou brixômetro, para estimar o ponto ideal de colheita, tem se tornado cada dia mais popular para a cafeicultura. Isso é feito por meio da leitura dos valores de sólidos solúveis, Brix, do suco obtido pela compressão manual dos frutos em maturação. O teor de sólidos solúveis representa o conteúdo de açúcares, principalmente glicose, frutose e sacarose, ácidos orgânicos e outros constituintes menores. A estimativa desses teores, por meio do brixômetro, pode ser interessante para a predição da qualidade da bebida do café, uma vez que os açúcares reagem durante a torra, sendo responsáveis pela cor marrom e características desejáveis de sabor e aroma. Ainda que se saiba o efeito dos açúcares sobre a qualidade do café e da possibilidade dos sólidos solúveis da polpa migrarem e influenciarem as características dos grãos, não se sabe realmente em qual proporção. Outra hipótese é a da existência de um gatilho comum que influencia, ao mesmo tempo, a constituição da polpa e da semente do café. A leitura do Brix seria uma maneira indireta de estimar o que se passa no interior do fruto. O brixômetro, ou refratômetro, é um instrumento óptico que mede o índice de refração da mistura de uma solução. A luz, ao atravessar o líquido, sofre refração, mudança de ângulo.
Essa mudança de ângulo é medida pelo aparelho em graus Brix, que é uma determinação de forma indireta do teor de sólidos solúveis. Cerca de 85% da constituição dos sólidos solúveis são açúcares. Os brixômetros indicados para o café podem ser analógicos, mais simples e baratos, ou digitais. O custo de aquisição do equipamento pode ser inferior a R$1.000 ou superior a R$5.000, dependendo do nível de tecnologia utilizada. O uso do Brix na cafeicultura ainda tem muitas incógnitas e ajustes de protocolo. A bebida do café tem origem nos grãos e isso torna a relação entre a qualidade e os valores de Brix restritos, principalmente quando comparado, por exemplo, às culturas agronômicas como a uva, cana-de-açúcar e citros, cujos produtos finais têm origem no suco da polpa ou colmo. Em um estudo científico realizado na região da Mata, em Minas Gerais, foi possível observar que os valores médios de Brix durante uma colheita são crescentes ao longo de todo o período. Os frutos cereja coletados no início da safra obtiveram valores médios de Brix de 20,7, enquanto os frutos do final foram de 22,8. Nesses dois pontos, foram ainda analisadas a qualidade sensorial da bebida e, respectivamente, as notas foram 78,8 e 84,3, pela metodologia de avaliação sensorial da Specialty Coffee Association, SCA. Outra observação importante é que os frutos cereja demonstraram apresentar um ciclo de maturação, amadurecimento, pico e senescência de aproximadamente 5 dias. Isto quer dizer que, se o cafeicultor quer realmente utilizar o refratômetro de forma eficaz, deve fazer um acompanhamento diário para saber o momento ideal de colheita. De forma geral, os valores de Brix para o café variam de 15 a 30 graus. Entretanto, os valores de referência para a qualidade ainda não estão devidamente definidos. São inúmeros os fatores de influência nas características químicas, físicas e sensoriais do café. Mas tem-se observado para cafés especiais valores acima de 22 graus Brix. O grau de Brix tem sido continuamente utilizado para determinar a maturação e a palatabilidade de diversos produtos agrícolas. Pode ser uma ótima ferramenta de gestão de colheita e pós-colheita, mas nunca é demais mencionar. O grau Brix trata de uma estimativa dos sólidos solúveis na polpa do fruto. Estudos levam a concluir que valores altos de sólidos solúveis são uma das condições para cafés especiais, nunca uma garantia. Esse foi o Pod Café Robusta de hoje. Mais informações no endereço embrapa.br/Rondônia. Até a próxima!